Olá, nesse segundo programa sobre ressignificando a vida, eu vou continuar ainda um pouco discutindo a questão das condições de vida e nossas reações diante das condições de vida, e ainda sustentando aquela hipótese na qual nós podemos sempre nos preparar e filtrar aquilo que acontece na nossa vida. Eu disse no encontro anterior que eu tenho observado, inclusive pegando estudos da dinâmica em espiral, que muitas pessoas reagem diante das condições de vida de várias maneiras, e eu fiz a analogia inclusive com a musculação. Se eu faço musculação, eu estou acostumado a pegar peso, quando alguém me joga um pacote um pouco mais pesado, por mais que não seja a coisa mais confortável ou fácil, eu desenvolvi competências para poder administrar esse pacote que vem para cima de mim. Mas se eu não tenho força suficiente nem condicionamento para carregar peso, se alguém me joga um pacote, isso me desestrutura. E o pacote muitas vezes ele não é físico, mas ele é ideias, mudanças, perdas, transformações, mudanças empresariais, onde um cargo muitas vezes acontece. Eu trabalhei com uma pessoa uma vez que tinha um cargo público, e nesse cargo público tinha um cargo de confiança num órgão específico, e essa pessoa se identificou completamente com relação a esse trabalho que ela desempenhava. Mas amava, trabalhava sábado, ao contrário de muitas pessoas no funcionalismo público, ela amava, era workaholic, trabalhava sábado, domingo, feriado, se envolvia em todo o processo, a vida dela era aquilo. Ela amava aquilo, ela produzia, ajudava pessoas de uma maneira geral. Um dia essa função acabou porque a pessoa que indicou se aposentou, e o cargo foi dado para uma outra pessoa de confiança. E essa pessoa desmoronou completamente e entrou num estado depressivo, porque não havia mais nada na vida dela. Ela não sabia procurar mais nada, ela não tinha flexibilidade e ela não tinha alternativas. Então o que eu gostaria de discutir com vocês é, primeiro, como vocês vêm significando esses desafios das condições de vida. Na verdade, a gente tem uma tendência de aproximar as coisas que acontecem com a gente de outras coisas já conhecidas. Então, alguma coisa, principalmente desafiadora, nova, estranha, a gente pode até associar a dor ou desprazer e uma série de outras coisas. Então, é muito importante que nós fiquemos atentos para todas essas coisas, porque o que mais isso pode significar? Eu reagindo diante dessas condições de vida, desses fatores que Diltz chama de jogo externo, Robert Diltz, o jogo interno é aquilo que está dentro de você, as suas reações internas, o aprendizado, aquilo que a dinâmica em espiral chama de estrutura psiconeurológica, e mais como eu lido, filtro e significo aquilo que vem de fora, do jogo externo. E o jogo externo são os fatores concretos de fora. Então, tanto diante do jogo externo quanto daquilo que existe dentro de mim, o que eu estou fazendo com isso? Qual a minha atitude diante disso? Muitas vezes eu tenho tido muito sucesso em ajudar coaches ou clientes mudarem aspectos de suas vidas. Quando eu começo a fazer essa pergunta, o que mais isso pode significar? Essa parte sua que produz esse mal-estar, isso que você ainda chama de mal-estar diante dessa situação, essa parte está tentando fazer o que por você através disso? Ou o que você poderia aprender ou tirar de bom disso se você quisesse a partir de agora? Então, na verdade, estas são questões que começam a mudar o enquadramento de como nós estamos lidando com essas situações como um todo. O que mais isso pode significar? O que eu posso aprender? Então pegue papel e caneta, vá parando o vídeo, vá anotando, ou vá anotando e respondendo, e tocando o vídeo da maneira que você quiser. O que parece que está acontecendo? Porque muitas vezes nós usamos nomes, a minha angústia, o meu medo, a minha depressão, né? E eu sempre pergunto se a pessoa guarda a sua depressão no seu armário junto com seus sapatos, ou então se a pessoa foi no cartório e tirou o certificado de propriedade ou fez o registro civil de sua angústia, né? Para a pessoa se dar conta de que ela está tratando como uma coisa algo que nunca foi uma coisa em si, e sim um processo. Ou seja, processos são coisas que nós fazemos, encadeamos, repetimos. Então isso é muito interessante, porque se é um processo, e é mesmo, você pode interferir nesse processo e imediatamente isso já se transformar em outra coisa. Então o que mais isso pode significar?
O que eu posso aprender disso? Por mais que eu reconheça e acolha a dor, por mais que eu reconheça e acolha sentimentos, ideias e pensamentos que eu não entendo ou que se repetem na minha mente. Se todos os dias você se fizer essas perguntas, que eu estou sugerindo aqui, que você vai anotando, o que mais isso pode significar, o que eu posso escolher aprender com isso se eu quiser, o que essa parte quer através disso para mim, de mais importante, através dessa manifestação negativa, mesmo não compreendendo o que eu posso tirar disso aqui. Que ideias eu posso ter positivas e construtivas a partir do momento que eu entro em contato com esse sentimento, com essa sensação. O que mais eu posso aproveitar desse momento? O que mais eu posso tirar dessa situação específica? Então, essas são coisas que podem fazer uma diferença muito grande sobre como nós nos sentimos a respeito de alguma coisa. Então, o que você está fazendo da sua vida a respeito de tudo isso? O que eu ainda não tentei a respeito disso que eu estou sentindo? Muitas vezes a gente sabe que uma mudança seria um estado desejado, distante ainda da gente, ou ilusoriamente distante. Eu sempre costumo dizer, se a pessoa tem uma meta ou deseja um resultado e a pessoa percebe isso distante, traz um pouco mais para perto e perceba quão melhor você já pode se sentir e buscar resultados imediatamente já. Mas mais especificamente do que isso, o que isso pode significar na sua vida mais? Que decisões você pode tomar? O que você precisa investigar, conhecer? O que você quer a respeito disso que você está sentindo? Dê as boas-vindas. Não é, dar as boas-vindas e acolher não é gostar, não é estar afim, não é querer mais, nem é se conformar, não é nada disso, nada nem parecido com isso. Dar as boas-vindas significa eu percebo que está aí, e já que está aí, entre e vamos nos conhecer um pouco mais. Até porque quando a gente conhece já um pouco mais, aquilo que seria uma sombra, aquilo que eu expliquei como sendo sombra no vídeo 1, que são aquelas coisas que são nossas, mas nós não percebemos ainda como nossas, a gente começa a integrar na nossa estrutura agora. Então quando eu digo, seja bem-vindo, entre na minha pousada, você dá recursos inclusive para esse viajante sedento, e no escuro, perdido, a sombra, começar a se iluminar e fazer parte da sua estrutura, a sua pousada, a sua casa, como diria Robert Dilts. E como ele diz também, né, que eu acho muito interessante, muitas vezes essas situações todas dão aquela sensação que os americanos chamam de borboletas no estômago. Parece que tem várias borboletas voando dentro do estômago, revirando em situações como essa. E ele diz uma coisa muito interessante. O interessante não é saber se elas voam, porque elas voam. O problema e a questão e o desafio é fazer essas borboletas voar informação. Vocês veem meu ponto? Então o que você pode fazer por isso? Como você pode se reorganizar para começar a caminhar na direção do que você deseja? Como o GPS. O GPS ele precisa saber exatamente onde você está, exatamente onde você quer chegar. Claro que você tem toda a liberdade de ignorar as instruções do GPS e ir para outro lugar, ou reprogramar o GPS no meio do caminho, porque por algum motivo você conclui que é melhor ir para outro lugar e não para aquele original que você pensou anteriormente. Mas o que depende de você a respeito de tudo isso? O que você pode fazer? Para onde você quer ir? Algumas vezes as pessoas que me procuram, ainda por influência muito do modelo médico-terapêutico, ficam muito preocupados com o conteúdo, ou seja, o porquê as coisas acontecem. Por que eu tenho isso? Por que eu tenho a minha angústia? Eu pergunto, sua? Você tem? Tem mesmo? E a pessoa começa a duvidar até se ela tem alguma coisa mesmo. Então, uma das coisas muito importantes que eu acho que a pessoa tem que fazer nesse momento é quando ela se perceber com todas essas coisas, ela parar e se imaginar como se ela estivesse em uma daquelas salas onde ela olha através de uma parede de vidro e estuda alguém que está lá do outro lado. Só que esse alguém que está lá do outro lado é ela, no contexto onde ela ainda produz aquilo que poderia ser uma coisa que nunca foi uma coisa, é um processo que já pode ser modificado completamente. Como se fosse uma pessoa de fora se observando
e inclusive pensando em insights, ideias para colocar em prática sobre si. E aí você tem essa meta desejada, que é o que você deseja, ou não tem uma meta, mas tem um direcionamento, tem um objetivo lá. Vamos começar a fracionar isso. Se você se sente mal, se você tem aquilo que algumas pessoas chamam de depressão, né, que você não tem porque não existe, existe uma subrotina psicológica, bioquímica e tal, que você já pode interromper, independente de qualquer remédio que você possa e às vezes precisa estar tomando. O que você pode fazer para a sua manhã ser um pouco melhor? Para a sua tarde ser um pouco melhor? Se você não sabe, guarde uma coisa muito importante que eu sempre ensino aos meus alunos. Se você não sabe o que fazer a longo prazo, saiba o que fazer em curto prazo. Tenha um plano de hoje para amanhã, tenha um plano de hoje até semana que vem, de hoje ao mês que vem. E vá com tudo em cima disso. Mesmo que chegue no meio do caminho ou no final, você escolha que não é nada daquilo, que você vai para uma outra direção completamente diferente. Mas o fato de ir adiante, planejar, executar, caminhar, perceber-se capaz de interferir num processo aparentemente onde você se sentia preso, etc., faz uma diferença muito grande, porque você vai se perceber capaz, isso melhora a sua autoestima, isso melhora a sua autoimagem, isso melhora as crenças que você tem a respeito das suas capacidades, a respeito do que é importante, a crença de ser possível fazer, a crença sobre você mesmo, sobre a sua identidade, e em coisas que vão além de você, porque muitas vezes operando no mundo você gera uma modificação já. Então essas são várias coisas para você pensar a respeito de ressignificar a vida. Porque a vida vai continuar a ter os desafios externos. Os fatores externos vão acontecer. Não importa quanto de terapia, quanto de PNL, quanto de coaching, quanto de hipnose, quanto de qualquer coisa, de estudos, faculdades, se soubessem cada pós-PhD que eu atendo completamente ferrado de cabeça emocionalmente. Ou seja, conhecimento sozinho não é nada. Então, na verdade, não importa nada disso. O que importa é desenvolver essa capacidade. Quão melhor você pode se tornar a cada dia. Quão melhor. Eu vou anexar em seguida um exercício, que ele já está no meu canal de vídeo, mas eu vou anexar nesse canal aqui, que é uma técnica de Robert Dilts, que eu aprendi com base em Robert Dilts, que é criando um estado coach. Na verdade, coaching vem de coach, que significa carruagem, que para ele é um container onde você coloca pessoas dentro que vão de um estado desejado a um estado atual até um estado desejado. E mais ou menos é o que o coaching e os processos de crescimento e desenvolvimento sérios fazem. Colocam você dentro de um container, de um processo, que vai ajudar você a chegar onde você deseja. Então, na verdade, esse criando um estado coach é um exercício muito bacana, baseado no que eu aprendi com ele, onde você vai se treinar para sempre que você puder, todos os dias, gerar o contato com seus recursos internos. Você não precisa estar passando por nenhum problema. Aliás, minha previsão é que você terá muito menos problemas e muitas menos coisas para lidar nesse sentido se você praticar esse exercício. Então ele vai vir na sequência, ele se chama Criando um Estado Coach. Eu recomendo que aqueles que estejam aqui seguindo esse processo que a gente está fazendo, façam esse exercício durante um mês mais ou menos. E comecem a anotar, façam uma agenda, tenham um diário, e comecem a anotar todos os dias o que acontece na sua vida. A partir do momento em que você, do nada, traz esses recursos para você. O recurso, ele é muito simples. A técnica é grande, porque eu faço na forma de uma indução e tal, mas no dia a dia você vai aprender fácil esse recurso. Você vai se colocar sentado ou de pé, vai colocar as duas mãos assim, embaixo do umbigo, na barriga, vai pensar num estado de recursos muito forte, no momento onde você desperta muitos recursos em algum tempo agora, e voltar para lá, ver, ouvir e sentir intensamente todas essas coisas. E na medida em que você estiver completamente envolvido em tudo isso, vai imaginar colocando as mãos embaixo do umbigo, que isso vai se espalhando pela barriga, onde você tem um gato na barriga, que é o intestino, que é um cérebro, e você vai espalhando por todo o abdômen e centrando, tal qual você faz em yoga, nas artes marciais, centrando no abdômen e vai espalhando
deixando vir até o peito, onde no peito você vai abrir para a emoção positiva, abrir o coração para as emoções positivas da presença dessa consciência, desses recursos, da emoção positiva de tudo isso, e deixando vir até o alto da cabeça, onde você sente presença, lucidez, o aqui e o agora, todos os fatores internos e externos, e vai se dar conta dos pés no chão, lembrando que a postura é ereta, mais confortável, pés no chão em contato com o universo, com a terra, a cabeça com o universo, os pés com a terra, e lembrando que você é um ser que é um sistema, dentro de inúmeros sistemas que se interconectam. Então essa consciência de ser, e isso com a prática você faz em 1 minuto ou menos, onde você pensa no recurso, centra na barriga, espalha, deixa vir até o peito, abre o peito para a emoção positiva, deixa vir ao alto da cabeça, trazendo lucidez, presença, bem-estar, conexão com a terra, com os pés no chão, com o universo, com a cabeça, e você é um campo com infinitas possibilidades, e a âncora, que são as 2 mãos embaixo do umbigo, vão ficar. E se você praticar isso todos os dias pensar em estados de recursos para começar, seu dia será melhor, sua semana será melhor, e você tem uma poderosa âncora. Âncora são estímulos externos que você associa a algum movimento, gesto, ou alguma coisa específica, imagem, o som. Nesse caso, a âncora será a mão na barriga, embaixo do umbigo. De tanto você praticar isso, quando você estiver se sentindo não muito bem ou precisando de recursos, tudo que você vai precisar fazer depois de mais ou menos 1 mês de prática constante é botar as 2 mãos embaixo do umbigo, na barriga, e deixar isso fluir na sua vida. Enfim, lembrando que eu estou aguardando que você mande pra gente aqui, pro nosso canal, esse canal específico, essa página específica que tem um e-mail, que é o e-mail aperce@terra.com.br, e preferencialmente eu vou gostar muito se você quiser gravar um pequeno vídeo, resposta, contando seu depoimento com essas técnicas, refletindo sobre isso, contribuindo com alguma história, alguma metáfora, alguma coisa. Eu vou ter o maior prazer de publicar aqui nesse canal de vídeo. Você não precisa se expor, basta que a gente faça uma troca, e com isso a gente vai fazer uma coisa mais dinâmica, que vocês não ficam cansados só da minha cara. A gente pode ter outros rostos, outras pessoas interagindo aqui e gerando um resultado assim bem significativo. Eu também estou criando nesse momento no Facebook uma comunidade que se chama Ressignificando a Vida, e eu gostaria de convidar todos vocês não só para me adicionarem no Facebook, mas para entrarem nesse grupo que se chama Ressignificando a Vida. Ok? Então, até o nosso próximo encontro Ressignificando a Vida.